Então, essa paraxá, Pekudei, é a 23ª porção semanal. Pekudei é enumeração. Paraxá vai de Êxodo 38, 21 a 40, 38. A Haftará Melachim Aleph, né? Ou seja, 1 Reis 7, 51 a 8, 21. E o Berit Hadashá, Marcos 10, 1 a 51. Essa paraxá tem um nome Pekudei, que é, em português, enumeração, pois ela começa assim, olha, lá em Êxodo 38, 21. Esta é a numeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, os sacerdotes. A palavra quer dizer que eles enumeraram todos os itens que por ordem de Deus criaram para o tabernáculo. Itens como as cortinas, eu não botei tudo, mas só para você ter uma ideia. As cortinas, os travessões de madeira de acácia revestido de ouro, a arca da aliança com seu propiciatório, também de madeira de acácia revestida de ouro, a mesa dos pães da proposição, a menorá de ouro maciço com as suas 7 lâmpadas, o altar do incenso, também de ouro, não é? O altar do incenso, muita gente lembra, porque o anúncio do nascimento de João Batista, o pai dele, Zacarias, estava diante do altar de incenso. O altar do holocausto, a pia de bronze, o átrio, as vestes sacerdotais e etc. Mas eles enumeraram tudo isso. Mas o que me chama a atenção nessa paraxá é o que está escrito em Êxodo 38, 22, que diz assim: fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso me chama a atenção. A obediência deste homem Bezaleel. Ele fez tudo exatamente como Deus ordenou a Moisés no monte. Ele não inventou, ele fez o que foi mandado por Deus a Moisés. E você vai ver que quando eles apresentam toda a obra pronta diante de Moisés, veja o que a palavra fala lá em Êxodo 39, 42. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Obedecer exatamente. Deus mostrou, Moisés falou, eles executaram exatamente como Deus ordenara. E interessante que eles apresentaram tudo pronto para Moisés, e Moisés foi verificar, e essa verificação deve ter demorado algum tempo, porque eram muitos itens, se tudo estava feito conforme Deus havia mandado. Veja isso lá em Êxodo 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Êxodo 40, 43. 39, 43. Eu que errei aqui, perdão. 39, 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Então Moisés
abençoou-os. Ou seja, meu irmão, a bênção vem, mas sempre depois da obediência. Amém. Amém, meu irmão? Há necessidade de obedecer. Moisés viu que a obra tinha sido feita segundo Deus estabeleceu, então ele foi lá e abençoou o povo por causa disso. Então, sempre antes de bênção, a gente tem que obedecer a Deus. Amém? No relacionamento com Deus é necessário a nossa obediência. Você precisa ser obediente a Deus. As coisas têm que serem feitas como Deus ordenou e não como estabelecido pelos homens ou por tradições e costumes humanos. Nós temos que estar nos reunindo para fazer a vontade de Deus, para obedecer aquilo que Ele estabeleceu, não obedecer aquilo que o grupo estabeleceu, aquilo que o homem tem como tradição, mas sim exatamente aquilo que Deus mandou. Você lembra do que o profeta Samuel falou? Ou melhor dizendo, o que Deus falou por meio do profeta Samuel? Lá em 1 Samuel 15, 22, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Tem muita gente que usa essa palavra para dizer que Deus rejeita sacrifício. Não, Deus não rejeita. Não é verdade. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que é melhor obedecer, porque foi o próprio Deus que ordenou o sacrifício. Então Ele não ia desordenar uma coisa que Ele ordenou, concorda? Inclusive, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus não está negando aqui o sacrifício. Veja em Hebreus 9:22: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, quando Deus falou pelo profeta Samuel a respeito da obediência, Ele não estava rejeitando o sacrifício, não. Ele só estava ensinando, sabe o que, meu irmão? O sacrifício sem obediência prévia à palavra e à vontade de Deus não tem valor nenhum diante dele. Para que o sacrifício tenha valor, antes você tem que ter obedecido a Deus. Você quer ver como é que é isso? Não tem aí grupos que sacrificam animais? Não tem? Deus aceita esse sacrifício? Não, porque eles não obedeceram a Deus. Não é assim que Deus mandou fazer, não é verdade? Então, para que o sacrifício a Deus seja aceito, eu previamente tenho que obedecê-lo. É necessário a obediência absoluta à palavra de Deus. É tão importante a obediência que Deus promete uma coisa lá em Isaías 1, de 18 a 20. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, se quiseres
e obedecer, comereis do bem dessa terra. Muita gente fica usando essa palavra. Deus falou que nós comeremos do bem dessa terra, mas se você obedecer, porque se não obedecer, tu não comerás do bem dessa terra. Só comeremos do bem desta terra se obedecermos. Obediência é um ponto de extrema importância no pacto com Deus. Inclusive, olha o que Paulo fala entre nós homens, entre nós pais e filhos, em Colossenses 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Colossenses 3:20. Tem também em Efésios, tem outros textos. Deus ordena que os filhos sejam obedientes a seus pais, inclusive aquele que nós seguimos, Yeshua, a palavra diz para a gente ser imitador dele. Quando nasceu de mulher aqui na terra, sempre se sujeitou em obediência a seus pais, como determinado por Deus, como está escrito em Lucas 2:51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Olha aí, Yeshua era sujeito aos seus pais. Olha que lindo. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas, mas ele era obediente. A obediência, meu irmão, é tão importante para quem tem aliança com Deus, que a palavra chama a nossa atenção lá em Romanos 6,16. Olha lá, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha como a obediência é importante. Tem muita gente que está na igreja, mas não obedece. Não adianta. Pode orar em língua, pode ser profeta, pode ser quem for. Se está na igreja e não obedece, não comerá do bem dessa terra. E Deus os tem como bastardo. Está escrito em Hebreus, né? Se eu não tenho disciplina em Deus, eu sou então bastardo. Mas eu estou na igreja há 50 anos, não importa, pode ficar 1000 anos na igreja. Se você não obedecer, você não terá salvação. Amém? A obediência é muito importante. A quem você obedece, esse se faz senhor da sua vida. Olha aí. E você tem que obedecer alguém, viu? Não tem jeito. A gente tem que obedecer os nossos pais e depois de adulto a gente tem que obedecer alguém. Não adianta você dizer para mim, não obedeço ninguém. Se você não obedece ninguém, você é servo de Satanás. Ele é senhor da sua vida. Amém, meu irmão? Ah, Rafael, não aceito isso. Problema seu. Porque assim que é. Querendo você ou não, você aceitando ou não, se você obedecer o pecado, o diabo é o senhor da sua vida. E te conduzirá à morte, ainda que você esteja dentro da igreja, viu, meu irmão? E se você obedecer a palavra de Deus, ele se faz seu senhor e te conduzirá para a vida e vida eterna. Por isso Paulo escreve lá em Romanos 6,12, chamando a atenção: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Obediência, meu irmão, é tão importante diante do nosso Deus, que o que levou Deus a usar o pai Abraão para trazer a salvação a todas as nações da terra por meio de sua semente, foi sem sombra de dúvida duas coisas: uma, fé, e outra, sem sombra de dúvida nenhuma, a sua obediência sem questionamento. Olha aí, ó.
Quando Deus pediu a Abraão seu filho em sacrifício, Abraão em sacrifício foi entregar seu filho a Deus. Ele não questionou, meu irmão, era filho único. Ele não questionou. Me dá seu filho em sacrifício. Em sacrifício eu lhe dou meu filho. Amém, meu irmão? Veja em Gênesis 22, 16 a 18. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Olha como tocou o coração de Deus. Por mim mesmo, não tem ninguém maior que ele, então ele jura por ele mesmo. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meu irmão, por causa da obediência, o pai Abraão vai ter descendência das estrelas, descendência do pó da terra. Você pode ter certeza que a descendência das estrelas somos nós, a igreja do Mashiach, e a descendência do pó é Israel, com certeza absoluta. Amém, meu irmão? Então, por causa da obediência de Abraão, Israel veio a existir e a igreja também. Por causa da obediência de Abraão. Meu Deus, e tem mais. Por causa da obediência dele, Israel ainda existe até o dia de hoje, pois Deus prometeu a Abraão que sua descendência possuirá a porta de seus inimigos, e nós somos também descendência de Abraão por meio da semente de Abraão. Então nós ainda possuiremos a porta dos nossos inimigos como Israel. E isso ainda não se cumpriu, irá se cumprir no futuro próximo. Por causa da obediência do pai Abraão, todas as famílias da terra podem ser salvas por meio da semente dele, Yeshua, o Filho de Deus. Que maravilha isso! Tudo por causa da obediência de um homem lá atrás. Como Deus se agrada de uma pessoa obediente. A obediência a Deus é tão importante que importa obedecer a Deus em primeiro lugar do que aos homens. Teve muita gente aí, quando teve a pandemia aí no auge, ficou com medo, não queria adorar a Deus porque tinha que obedecer o homem, que o homem estabeleceu que não podia, não sei o que. Mas a palavra nos ensina que primeiro eu tenho que obedecer a Deus e não ao homem. Vamos ver, ainda que os homens nos odeiem e nos condenem, como fizeram com os apóstolos. Veja em Atos 5, 17 a 29. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram guarda ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão. Olha que coisa maravilhosa. E voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas em pé, as portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras,
ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Respondeu Pedro, e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Tremendo, né? É só e mais, e só recebe o Espírito de Deus quem obedece a Deus pela fé. Veja em Atos 5, de 30 a 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Yeshua, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecado. E nós somos testemunha dessas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Sem obediência, você pode orar em língua, você pode fazer o que for, meu irmão, vai perecer. Voltando para Paraxá agora, como eles obedeceram a tudo que Deus ordenou a Moisés no monte, que fizessem para o tabernáculo, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo exatamente no primeiro mês do segundo ano da saída do Egito. Veja em Êxodo 40, 17. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Glória a Deus. E logo depois do tabernáculo ser levantado, você pode deduzir o que aconteceu, porque eles obedeceram em exatamente tudo o que Deus ordenara, inclusive nos detalhes que fizeram no tabernáculo. Então a glória de Deus enche o tabernáculo por causa da obediência deles. Quer ver a glória de Deus? Creia e obedeça. Amém, meu irmão? Veja em Êxodo 40, 34, 35. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E o interessante é que por meio da sua glória, Deus ensina Israel a obedecer. Olha como Deus quer a nossa obediência. Só andar quando sua glória se levantava do tabernáculo. E quando ela não se levantava, Israel permanecia acampado. Quer ver? Êxodo 40, de 36 a 38. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus ainda foi ensinando para eles: ó, quando eu levantar a glória, vocês vão andar. Quando a minha glória baixar, vocês vão ficar acampados. Não importa quanto tempo, mas tem que andar em obediência a Deus. E isso não mudou, porque a palavra de Deus diz que em Deus não há sombra de variação alguma. Deus gosta de pessoas obedientes. Amém. Glória a Deus. Yeshua foi o quê?
Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Ele foi ao extremo, se é que a gente pode dizer assim, obediente ao Pai. E é assim que nós temos que ser, porque a palavra de Deus diz: sejais imitadores de Cristo. Então Yeshua é o Filho do Deus vivo e ele sempre obedeceu o Pai. Eu me lembro daquela oração que ele fez ali no pé do Monte das Oliveiras, antes de morrer. Ele pediu ao Pai para que afastasse o cálice vinho tinto de sangue, né? Que era aquele sofrimento todo, mas ele logo depois falou: mas seja feita segundo a tua vontade. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é tremendo, né, meu irmão? Entende isso? Então eu quero terminar repetindo o que Deus falou por intermédio do profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Medita nessa palavra. Shabbat Shalom. Deus é bom, dura para sempre. Deus gosta de obediente, Deus não gosta de rebelde, não, gente. Deus gosta de pessoas obedientes. Por isso que nós temos que aprender